Fala pessoal, Felipe Persig aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito do poder computacional da rede do Bitcoin e qual a importância do poder computacional para a segurança do blockchain, para a criptografia de hash. Para que você entenda todo o processo e veja qual é a real importância do hash rate para o ecossistema do Bitcoin, eu preciso que você assista esse vídeo até o final e depois você deixe nos comentários se você entendeu ou não entendeu sobre o hash rate. Para que a gente possa entender, a gente precisa primeiro lembrar que o blockchain ele é uma rede descentralizada. O que isso significa? Que não existe empresa, entidade, governo, nem ninguém que organize, gerencie ou patrocine essa rede. Portanto, uma rede blockchain como o do Bitcoin sobrevive basicamente dos seus próprios usuários, que podem entrar ou sair da rede à vontade. Em outras palavras, eu quero dizer aqui que a manutenção do blockchain está inteiramente na mão dos usuários que dedicam as suas máquinas, os seus computadores, o processamento e o armazenamento para que a rede funcione. Nesse contexto, o blockchain então ele sempre possui um poder de processamento total. O que isso significa? Esse poder de processamento ele acaba sempre variando muito e ele é difícil de ser determinado, uma vez que as pessoas podem ligar e desligar as suas máquinas sempre quando elas quiserem. Eu já vou te explicar algumas coisas um pouco mais aprofundadas sobre isso, só estou dando uma pincelada para que você possa entender. Como os dados do blockchain eles são sempre codificados utilizando uma técnica de criptografia de hash, e já um parênteses aqui, a criptografia de hash é uma criptografia que já existe há muito mais tempo do que o próprio Bitcoin, do que o próprio blockchain. Então é por isso que eu gosto de dizer que o blockchain é uma junção de diversas tecnologias que fazem com que ele funcione. Nós temos criptografia de hash, nós temos outras criptografias dentro do próprio universo do blockchain, nós temos a parte de processamento de dados, mas isso é para um outro vídeo. Esse poder computacional da rede, que então usa essa técnica sofisticada de criptografia de hash, ela é chamada de taxa de hash ou hash rate, como muitas pessoas costumam dizer. A taxa de hash ou hash rate, eu vou falar hash rate ao longo do vídeo, tá, pessoal? Mas saiba que hash rate é taxa de hash. Ela é medida pelo poder computacional da rede inteira ou de um único node, de um único nó, de uma única máquina, dado a capacidade do processamento, então, de hashes por segundo. Essa é a principal medida para avaliar o poder de mineração dos próprios nodes. Vamos entender o que é hash rate total da rede, entendendo também a segurança e a criptografia de hash por detrás desse mecanismo. Entendendo o que são os hashes, então, eles são operações aritméticas usadas para proteger informações processando dados de um código resumido. Sem entrar em muitos detalhes técnicos aqui, essas operações elas são fáceis de serem verificadas porque cada input deve ressaltar um output exato. Então, cada informação que entra ou que sai tem que ter outra informação que bata. Por outro lado, as operações de hashes elas são extremamente difíceis de serem revertidas, garantindo com que nenhum computador ele consiga, de certa forma, reverter essas proteções. Elas não conseguem, então, reverter os hashes. Então, isso faz com que a rede se torne muito segura, porque uma vez registrado essas informações, você não consegue pegar e reverter essa informação para saber. Então, acaba caindo como uma luva no blockchain, porque permite então que as informações sejam armazenadas de modo transparente, facilmente verificado pelos demais nodes, os próximos nós, né? Eu vou chamar de nodes, mas entenda que nodes são os determinados mineradores, as pessoas que verificam. Já que então também os próprios hashes, eles são imutáveis e extremamente seguros. Para que a gente possa interpretar o hash rate total, deixa eu voltar um pouquinho no assunto do hash rate da rede. E essa métrica, então, ela reflete o poder de processamento total de uma rede dedicada a um único blockchain. No caso aqui, a gente está falando do blockchain do próprio Bitcoin. E essa taxa, esse poder de processamento, ele é utilizado para realizar essas operações aritméticas e garantir a segurança e o funcionamento da rede. Quanto maior o hash rate da rede, significa que mais pessoas ao redor do mundo estão contribuindo para aquela rede. Ou seja, estão dedicando seus maquinários,
dedicando recursos financeiros como energia elétrica para manter a rede funcionando. Então, óbvio que a gente sabe que essa contribuição é uma troca, né? Já que a rede do Bitcoin ela oferece algumas recompensas para aquela galera que deixa os computadores ligados, que são os chamados mineradores. Então, só para resumir uma coisa aqui para você. Os mineradores são os usuários que deixam computadores ligados, processando aqueles matemáticas aritméticas do hash. Então, eles ficam calculando os hashes, verificando a rede e por isso eles ganham ali algumas recompensas. Os mineradores do Bitcoin, então, eles recebem regularmente as quantias de recompensa por cada bloco minerado. Então, quanto maior hash rate da rede, mais segura a rede é, a resiliência da rede se torna cada vez mais robusta. Uma outra forma de a gente entender ainda é que quanto maior o hash rate de um blockchain, maior a sua adoção, sua confiança depositada pelo público naquela criptomoeda. Então, se a gente pega uma cripto nova aí, sei lá, vamos pegar qualquer exemplo que exista aí no mercado, uma cripto nova, tá lá no top 1000 do CoinMarketCap, e a gente pega o Bitcoin, existem muito mais computadores ligados minerando o Bitcoin do que essa outra criptomoeda. Isso é ruim? Não, não é ruim. Por quê? Porque mostra que o Bitcoin tem muito mais confiança, as pessoas querem investir dinheiro em máquinas para minerar Bitcoin, mas essa outra que talvez não faça tanto sentido agora. Talvez essa cripto subindo, essa cripto ganhando um pouco mais de destaque, a gente veja de uma certa forma máquinas sendo dedicadas para esse tipo de cripto nova. Uma outra informação muito relevante é o hash rate e o preço do mercado. Vamos entender essa métrica. Talvez você já me ouviu falando no Instagram ou até mesmo aqui no YouTube que existe uma correlação entre o hash rate, a taxa do processamento computacional da rede do Bitcoin ao longo dos anos e o seu preço. Por que eu quero dizer isso? Existe uma correlação porque é muito fácil de você visualizar no gráfico que quanto o hash rate sobe, o preço do ativo tende a subir também, porque isso mostra que a confiança e também a saúde da rede está se tornando cada vez melhor. Um dos episódios que fornecem dados empíricos a respeito disso, dessa relação do hash rate e o preço do mercado, foi a perseguição das autoridades chinesas que aconteceram no país. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou dar uma leve pincelada aqui, mas eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico exatamente o que foi essa perseguição, essa repreensão chinesa com os mineradores. Basicamente, as medidas de repressão do governo chinês fizeram com que os mineradores abandonassem o país e as operações no país e fez o hash rate despencar para 2/3 do seu valor naquela época. Caso você não lembre ou se você chegou agora no mercado, a queda ela acabou coincidindo com o preço do ativo que estava em $65 mil e sua queda de quase 50% ali para casa dos $29 mil no trimestre de maio, junho e julho de 2021. Um outro fator que sustenta muito a rede e a tese da correlação entre o hash rate e o preço é que quanto mais hash existe, mais competitivo e difícil é minerar Bitcoin. Assim, quanto maior o hash rate, mais caro é produzir os seus Bitcoins. Por quê? Porque quando você minera, você está gastando energia. Quanto mais computadores são ligados, mais difícil fica minerar, porque a disputa para a verificação dos hash rates, eles aumentam. E para você manter o bloco minerado a cada 10 minutos, ele precisa aumentar automaticamente a dificuldade da mineração. Então, isso faz com que você gaste mais energia elétrica para minerar a mesma quantidade ou até mesmo um pouco menos de Bitcoin do que você minerava antes. Então, uma vez isso acontecendo, pode fazer com que o preço seja pressionado para cima, caso o mercado do Bitcoin não se satisfaça a questão dos mineradores. Por quê? Porque se o preço do ativo está muito baixo, os mineradores não vão continuar minerando, porque não vai valer a pena. Então, acaba acontecendo com que pessoas acabam entrando e o preço tende a subir. Trazer alguns dados históricos para vocês agora a respeito dos hashes. O Bitcoin então surgiu em 2009, como todos aqui sabemos. Caso você não saiba, não tem problema, tem um vídeo no canal onde eu falo sobre isso. E no momento que o blockchain começou a ser executado, a rede já ganhou seu primeiro valor de hash naquele primeiro momento. O primeiro node, o primeiro computador ligado dedicado no Bitcoin, ele era gerenciado pelo lendário Satoshi Nakamoto e a pessoa
que também estava no primeiro bloco transacionado, foi o Hal Finney. Esse node ele minerou sozinho por algum tempo e hoje o endereço vinculado a esse node de Nakamoto possui 1 milhão de bitcoins. Exatamente. 1 milhão de bitcoins equivalem a 50 bilhões de dólares. E com isso, então, o Nakamoto ele poderia ser considerado uma das pessoas mais ricas no mundo se ele existisse ou se ele existe de fato. Hoje em dia, o hash rate do Bitcoin ele é medido por terahashes por segundo. O que isso significa? Que quantos trilhões de hash a rede consegue processar por segundo. Para você ter uma ideia, o Bitcoin ele só atingiu 1 terahash em maio de 2011, 2 anos e alguns meses depois do seu lançamento, e contudo, apenas 2 meses depois a rede crescia 10 vezes, atingindo 10 terahashes em julho do mesmo ano. Então, demorou 2 anos e pouco para chegar a 1 terahash e um pouco tempo depois foi para 10 terahashes. E 2 anos depois, então, a rede ela estaria 10 vezes maior em julho de 2013 e em outubro 100 vezes maior e depois 1000 vezes maior, enfim. Até que chegou em 2019, aonde chegou a atingir centenas de milhões de terahashes por segundo em 2020. Só para você ter uma ideia, a cada exahash contém 1 milhão de terahashes que contém 1 bilhão de hashes. Isso significa então o quê? O poder computacional da rede do Bitcoin pode processar 1 trilhão de hashes. 1 trilhão de hashes por segundo. Gente, não sei vocês, mas o poder computacional dedicado à rede do Bitcoin é gigantesco. Para manter isso funcionando, para manter isso seguro, para manter as verificações acontecendo. E desde 2009 não existe nenhum caso de que o blockchain do Bitcoin ficou fora do ar, ou que uma verificação não foi bem sucedida, ou que aconteceu algo. Então, de fato, é algo muito revolucionário. Se você entendeu o que é hash e está ali tendo uma ideia de que realmente o poder computacional que existe na rede do Bitcoin, mantém ele seguro, é bom, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E caso você não tenha se inscrito ainda no bitcoinhoje.news, aproveite para se inscrever na minha newsletter, porque todos os dias pela manhã nós mandamos notícias muito importantes para você começar o seu dia. A gente se vê num próximo vídeo. Se você está aqui até agora, não esqueça de clicar num dos cards que vai aparecer aqui no lado e vamos lá assistir um outro vídeo.